Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no vlog Cozinha. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer várias preparações com vocês para facilitar a hora do lanche. São preparações que me ajudam não só a ter praticidade, como ter comida de qualidade para comer. No café da manhã, no café da tarde, no meio do dia, para substituir um almoço ou substituir uma janta. Mas são preparações bem simples. E algumas delas, gente, já tem até para vender no mercado pronta no congelador, mas o preço, assim, é bem caro. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essas preparações em grande quantidade de forma simples, sabe? Com ingredientes que a gente tem em casa. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. Aqui eu compartilho um pouco de tudo. Rotina, dicas e principalmente organização alimentar, tá bom? Já chega dando um like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Vamos começar fazendo waffles de baunilha. E essa receita é muito boa porque ela é bem versátil, você pode rechear ou colocar geleia, pode fazer doce ou salgada, dá para congelar pronto ou semi-assado, para você terminar de assar depois, dá para esquentar de várias formas, eu já vou mostrar para vocês. E como eu vou dobrar essa receita, eu estou usando 4 ovos. Vamos utilizar também 4 colheres sopa de açúcar e mais 8 colheres sopa de manteiga em temperatura ambiente. Aí você precisa bater muito bem antes de adicionar a farinha, o fermento e a maisena. Então são 4 colheres sopa de amido de milho e mais 2 colheres de essência de baunilha. E conforme for batendo, eu já adiciono 2 xícaras de leite integral, mais 3/4 de xícara de leite e 4 xícaras de farinha de trigo. Depois é só misturar muito bem e terminar de bater na batedeira. Por último, a gente vai adicionar 2 colheres sopa de fermento. E é muito importante bater muito bem essa receita, mas se você não tiver uma batedeira, você pode utilizar um fouet mesmo e bater na tigela, mas é muito importante que seja bem misturado todos esses ingredientes. Como eu falei para vocês, eu dobrei essa massa, então eu vou fazer metade dela, eu vou acrescentar chocolate granulado e o restante da massa eu vou fazer o waffles tradicional mesmo, que é só de baunilha mesmo, porque daí fica uma opção pra gente estar recheando ou colocando algum tipo de geleia mais diferente por cima. E para fazer essa receita eu vou utilizar uma maquininha que eu tenho aqui de fazer waffles mesmo, mas se você não tiver em casa, você pode utilizar aquela Tostex ou até mesmo aquelas forminhas que vende na Shopee ou no Mercado Livre você encontra nessas lojas de produtos, sabe? Você encontra essas forminhas de fazer e você pode levar no forno. É uma forminha de silicone e ela funciona muito bem também. Essa máquina, ela é perfeita porque para mim ela é 1001 utilidades. Aqui a gente usa para esquentar o pão, dá para fazer panqueca, dá para fazer omelete, então valeu o investimento. Ficou perfeito esse waffle. Mas antes de colocar para congelar, deixa eu mostrar para vocês como ele fica por dentro. Super fofinho, ele fica crocante por fora e por dentro uma massa leve e bem fofinha. Para colocar para congelar, eu fiz assim, eu passei um fio de azeite no prato, aí eu coloquei uma camada de waffles, o saquinho, outra camada de waffles, o saquinho e assim por diante até terminar, tá vendo? Porque eu quero congelar eles em aberto e eu não quero que grude um no outro, então eu vou fazer esse congelamento assim e depois que ele estiver bem congelado, eu vou embalar eles no saquinho Ziploc. A próxima receita que a gente vai fazer é um muffin. E eu já untei as forminhas aqui que eu vou colocar. E eu vou fazer 2 tipos de muffin. Então, um vai ser de cenoura, com a massa de cenoura. E a outra eu vou adicionar espinafre picado para ficar mais nutritivo, tá? Mas nas duas receitas eu vou adicionar ovos, tempero lemon pepper. Também tem o coentro aqui que eu embalei a vácuo. E eu já mostrei pra vocês como que eu fiz esse processo de embalamento a vácuo. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E ele conserva super bem o aroma do coentro. Então é por isso que eu tô usando assim ele a vácuo e não que eu tenho congelado. Até porque essas receitas eu ainda pretendo congelar. E eu já falei pra vocês que o recomendado é usar alimentos frescos, né? Se você pretende congelar alguma coisa. Então eu vou usar também presunto e mussarela, tá bom? Sal e pimenta do reino é a gosto. E para essa receita vamos utilizar um ovo,
300 gramas de cenoura picada ou ralada, 1/4 de xícara de óleo. Aqui eu tô usando de soja, mas você pode usar o óleo da sua preferência. E também 1,5 xícaras de leite integral. O leite precisa estar em temperatura ambiente e a gente vai adicionar também temperinho como lemon pepper e um pouquinho de cúrcuma para dar uma cor na nossa massa. Vou bater bem no liquidificador e só depois eu vou estar adicionando a farinha. Já aproveitei para tirar aqui alguns pedacinhos que não tinha batido direito, porque eu vou voltar para o liquidificador e bater de novo para aproveitar toda essa cenoura que tá aqui. E só então eu vou adicionar a farinha, o fermento, o presunto e a mussarela. Aqui eu tô colocando o coentro, ele é um coentro do norte, ele tem um cheiro bem forte, mas eu gosto. Se você não quiser, você pode adicionar salsinha mesmo. Presunto picado 100 gramas, mussarela ralada, aqui no caso que eu tinha, tô utilizando também 100 gramas. E aí é só misturar tudo muito bem, adicionar a farinha e o fermento e a gente vai mandar pro forno. Vamos lá, aqui eu vou adicionar também meia colher de chá de sal, é bem pouquinho porque o presunto ele já tem sal, tá bom? Vou adicionar também 2 xícaras de farinha de trigo e misturar bem para não ficar nenhuma bolinha de farinha de trigo sem que esteja tudo bem misturado. Vocês podem utilizar forma de silicone ou você pode fazer numa forma quadrada mesmo e depois cortar os quadradinhos, né? Para estar congelando e porcionando. Mas se for da sua preferência, tem umas forminhas de papel que vende na loja de produtos descartáveis que você encontra, que é de cupcake, serve muito bem também para fazer esse tipo de muffin. Essa é uma receita muito boa, bem versátil também, e como vocês podem ver, por conta da cenoura e a quantidade de farinha de trigo que vai, ela fica assim, ó, uma massa bem consistente mesmo, mas não se enganem, essa massa rende bastante na forma, ela cresce muito bem também e ela não fica uma massa pesada. Conforme a mussarela vai derretendo junto com a massa, ela fica uma massa bem leve, bem gostosa mesmo, vocês vão amar essa receita. Aqui eu tô colocando essas forminhas aqui que eu tenho, mas eu precisei untar. Se você for utilizar aquelas de silicone, nem precisa untar, tá bom? Adicionei também um pouquinho de gergelim em cima, porque eu tenho aqui em casa, né? Eu gosto de fazer essas receitas e colocar um gergelim. Aliás, a gente não come só pelo sabor, né? A gente come também com os olhos. Então é importante deixar assim a receita bem bonita também. Aqui no meu forno eu deixo por 30 minutinhos em 200 graus. Para fazer a receita com espinafre, a gente vai utilizar também um ovo, 100 gramas de mussarela ralada e 1,5 xícaras de leite integral em temperatura ambiente, meia xícara de óleo e meia colher de chá de sal. Nessa receita eu também vou adicionar o tempero lemon pepper, mas eu não vou adicionar a cúrcuma, porque eu não quero que ela fique amarelinha, sabe? Eu quero dar uma diferenciada nessa outra receita. Então, é só misturar tudo muito bem. E só agora a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. E não precisa bater na batedeira, é só misturar muito bem mesmo. Esses gominhos que vocês estão vendo é a mussarela ralada, que ela só vai realmente se misturar na massa quando for pro forno. Adiciona também 150 gramas de espinafre picado. E depois que tiver tudo bem misturado, é então que a gente vai colocar 1 sopa de fermento. Daí é só misturar e levar no forno. Ficou prontinho, ó, os nossos muffins de cenoura com presunto, queijo, coentro. Lembra que eu joguei gergelim por cima também? E tá um cheiro essa cozinha, gente. Ficou lindo, olha só, fala sério. Eu vou esperar esfriar pra gente poder colocar para congelar. Ele vai esfriar completamente e vai acabar soltando sozinho da forminha. Aí eu coloco eles para congelar. Daí, gente, para facilitar ainda mais a hora do lanche, eu resolvi já fazer alguns sucos e deixar na garrafinha, assim, bem concentrados mesmo, para estar facilitando aí na hora de preparar. A gente pode congelar a polpa também, mas como eu não quero ter o trabalho nem de estar batendo no liquidificador, eu já quero deixar esse suco bem concentrado, já na garrafinha congelado, só para mim adicionar um pouco mais de água na jarra e preparar esse suco assim de forma mais fácil. E aqui eu vou fazer um suco de maracujá e vou fazer um outro suco também de manga. Mas aí eu confesso para vocês que do nada me veio a brilhante ideia de misturar o maracujá com a manga e fazer um suco bem misturado.
Não sabia muito bem se essa ideia dá certo, mas eu resolvi diferenciar aí. Gente, esse suco eu vou congelar ele já adoçado e já coado, mas a questão de passar ele na peneira é opcional, tá? Tem gente que consome o suco mesmo batido no liquidificador com o que sobra de bagaço e tá tudo certo, faz super bem pra saúde, não tem certo ou errado, é só questão de preferência mesmo. E para essa quantidade de suco eu misturei, tem 2 mangas bem grandes que eu cortei e tem 2 maracujá também bem grande que tava com bastante polpa, então esse suco ficou bem concentrado. E aí eu vou colocar eles na garrafinha para mim tá congelando. Assim na hora de preparar, eu já vou ter eles ali concentrados, é só misturar um pouco mais de água e vai estar pronto o suco. É igual aqueles do mercado que vende concentrado, só que é natural, caseiro, feito em casa, livre de qualquer tipo de conservante. Daí, gente, não é necessário, sabe? Porque a quantidade que eu fiz é pouca, mas por precaução, eu já coloquei uma etiqueta aqui com validade e o sabor do suco. Essa garrafinha, ela tem 200 ml. A torta de espinafre eu coloquei na forminha, ó. Ficou bem bonita também, porque eu vou congelar ela aqui na forminha mesmo. E agora, né, gente, hora da verdade, pausa para tomar um café e experimentar já essas belezuras aqui. Essa torta de espinafre, ela ficou com a massa muito macia e o suco também ficou muito bom, gente. Esse pastelzinho eu tinha congelado no outro dia, aproveitei para fazer, para complementar o café aí. Algumas horas depois, né, aproveitei para lavar uma louça enquanto esses preparos estavam no congelador. Agora que já tá tudo congelado, eu resolvi já passar eles pro saquinho. E eu tô com a seladora aqui porque eu vou só selar esse saquinho aqui, mas a intenção aqui não é conservar a vácuo, até porque eles vão congelar e a gente vai utilizar a curto prazo, então eu não quero, não tem necessidade, na verdade, de estar selando a vácuo. Essa seladora tem essa opção e por engano eu acabei apertando o botãozinho de selar a vácuo, mas depois eu já tirei já. Vou utilizar aqui esse saquinho Ziploc mesmo e coube, ó, 6 muffins nesse saquinho aqui de 15 por 18. Vocês sempre me perguntam a medida desses saquinhos, né? Gente, essa seladora, ela super compensa. Como vocês vivem me perguntando, gente, eu sempre deixo um link aqui na descrição, onde você clica e vai para minha coleção, onde tem várias coisas de utensílios de casa que eu utilizo aqui, que eu comprei na Shopee, e aí você consegue comprar por lá também. E nesses saquinhos aqui, de 15 por 18, coube 4 waffles, porque o importante é que eles fiquem bem soltinhos para não acabar grudando de novo um no outro, né? Então eu acho que 4 foi uma medida ideal aí para estar armazenando eles no congelador de forma confortável. E para descongelar é muito fácil, você tem 3 opções. Você pode tirar do congelador uns 40 minutos antes e deixar descongelar em temperatura ambiente. Você pode pré-aquecer o forno e deixar eles lá dentro, né? Descongelando no forno morninho mesmo, não necessariamente ligado. Você pode também já levar direto de novo, né, de volta para a máquina de waffles e terminar de dourar e de cozinhar ele, vai funcionar muito bem. Ou você pode também colocar no micro-ondas se você tiver um micro-ondas, então é muito prático. Depois que ele descongelar, você consegue cortar e colocar um recheio, ou você pode também só passar um mel ou uma geleia por cima, que fica maravilhoso também. Já esses bolinhos de cenoura, gente, ficou maravilhoso, dispensa apresentação, sério, não precisa acrescentar mais nada. É só aquecer e tomar com café, com chazinho. Ficou muito bom mesmo, ou até mesmo para substituir uma janta. Essa massa que eu fiz com o espinafre era para ter sido feita na forminha de muffin também, mas não deu muito certo porque o teflon acabou grudando os bolinhos de cenoura e eu tava com uma preguiça de lavar aquela forma, então também já aproveitei para colocar nessas forminhas de torta, mas ele assou muito bem. E eu vou congelar ele já assado porque eu quis aproveitar o calor do forno e assar as duas de uma vez. Assim, quando eu tirar do congelador, eu não vou precisar ligar o forno só para assar uma forminha só de torta. Prontinho, agora é só etiquetar e levar para o congelador. Gente, resolvi separar essa última gaveta aqui para guardar as coisas só do café da manhã. Então aqui eu vou deixar as tortas, né? Na verdade era para ser os muffins de espinafre com queijo. E eu vou deixar já separado, já coloquei aqui o nome, a data. E agora eu vou deixar nessa gaveta daqui do freezer. Preciso organizar aqui pão de queijo, ainda tenho aqui
mamão para fazer vitamina pro café. Então eu quero deixar tudo setorizado, vou colocar tudo aqui embaixo nessa gaveta mesmo. Gente, ficou assim, ó, aqui já dá pra ver o pão de queijo, as tortinhas, né, que era pra ser os muffins, o muffin de cenoura, tá aqui, lá atrás tá o waffles, aqui, ó, ele até caiu aqui, mas já tá congelado, não tem problema. Então aqui tem mais e lá o de chocolate, tá? Então aqui ficou só as coisinhas do café da manhã, que é um pouquinho de pão de queijo, que eu ainda tinha aqui. Já coloquei aqui pra deixar bem setorizado, bem separadinho. E prontinho, gente. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções de café da manhã variado, né? Que eu posso estar conciliando aí com ovos mexidos, um omelete, um cafezinho. Eu tenho torta também, posso fazer um bolinho fresco, né? Comprar um pãozinho e fazer um café da manhã bem bonito, ó, e bem prático. Tenho aqui também, gente, pãozinho congelado que eu comprei, ó. Esse pão é com gergelim e ele é uma delícia. Mas eu vou deixar ele aqui porque eu tô sem espaço lá embaixo. E eu acredito que agora no final de semana a gente vai comer, porque final de semana é muito ruim sair de casa pra comprar pão. Consumindo aí esse pãozinho, então eu vou deixar ele aqui mesmo, tá bom? E o restante da geladeira já tá organizado, eu fiz essa organização junto com vocês. Então tem muita comida já pronta, tenho mistura pronta, tenho pro café da manhã agora legumes, né, já separado aqui do vlog passado. Quem não viu, volta lá, entra lá no canal pra vocês verem. E agora eu vou dar um jeito nessa pia aqui, porque eu confesso pra vocês que eu tô bem bagunceira esses dias. E eu baguncei bastante coisa hoje. Então eu vou aproveitar pra limpar aqui e aproveitar pra bater um papo com vocês. Porque a gente gosta desses momentos, né? E vocês estão vendo agora essa parte no final do vídeo, porque é o momentinho que eu gosto de deixar pro final, é o bate-papo, né? Pra quem gosta de assistir o vídeo até o final, eu gosto de deixar esse momentinho assim pra gente bater um papo, tá? Porque nem todo mundo gosta de ver essa parte, né? Que eu fico falando. Nem todo mundo tá interessado. Mas quem já é raiz aqui do canal já tá mais acostumado, gosta, quer tirar as dúvidas, então sempre fica até a hora do bate-papo. E, gente, eu vou... Peraí, deixa eu organizar aqui. Coloquei vocês aqui embaixo porque vai ser melhor, né? A gente bate papo enquanto vocês vê lavando louça, porque eu acho tão satisfatório ver as outras pessoas lavando louça. Hoje eu fiz o suco pro Pedro, e aí a gente toma café, né? Ele chega da escola... E aí ele almoça na escola, mas ele sempre gosta de comer em casa. Aí, como eu tinha feito esse suco de manga com maracujá, eu falei assim, não tem gosto nem de maracujá e nem de manga, né? Aí ele falou assim pra mim, não, na verdade tem. Ainda até brinquei com ele, né? Eu falei assim pra ele, tá parecendo o suco do Chaves. Aí ele falou, não... Primeiro, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Aí ele falou, primeiro tem o gosto da manga e depois o gosto do maracujá. Mas ficou gostoso. Mas ele gostou e até repetiu. Aí eu falei, então tá bom, se você achou que ficou bom, então tá ótimo, né? Aí eu falei que eu quis fazer uma coisa diferente. Aí ele, não, ficou bom, aí pediu até pra repetir o suco, mas eu ri tanto, gente, porque eu falei assim, nossa, esse suco de manga com maracujá ficou parecendo o suco do Chaves, né? Um cheiro de maracujá, um sabor de manga. Pronto, agora, chega de conversa, deixa eu falar pra vocês. O pessoal me perguntou bastante no vídeo passado sobre a seladora. Vocês lembram do vídeo passado? Eu mostrei os legumes, as verduras. Então, o pessoal tava perguntando sobre a seladora, como que ela funcionava, preço, tudo, então eu vou falar agora pra vocês. Aquela seladora eu comprei pela Shopee e eu paguei, quanto que eu paguei na seladora? R$69. Só que aí eu comprei junto com os saquinhos, então saiu por 89, porque eu comprei um monte de saquinho específico.
E eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Se não tiver no link aqui, você pode clicar em qualquer link. Que aí você vai lá pra coleção, né, de coisas que eu tenho na Shopee. E aí você encontra lá na minha coleção, perguntando como funciona. Gente, é muito simples de usar, muito simples mesmo. E dá pra selar bastante coisa. Claro que eu falei pra vocês sobre o congelamento, que ele não deixa juntar água. Mas tem alimentos que não tem como congelar, nem a vácuo. Igual tomate, é praticamente água. Então, se você congelar, aquela água vai virar gelo. E aí vai mudar totalmente a textura do tomate. Assim como outros alimentos também. Então, assim, nem todos os alimentos dá pra congelar, nem a vácuo, né? Não faz milagre, mas assim, ajuda bastante, viu? Mas alimentos que não tem, que nem pão, bolo, massa, essas coisas, se você embalar a vácuo, ó, só fruta e legumes mesmo, que já tem muita água, que não tem jeito. Mas tô gostando bastante, eu confesso pra vocês que é muito satisfatório. É muito satisfatório usar a seladora, gente. É tão legal, tão divertida. Não sei se é porque eu gosto tanto dessa questão de fazer organização. E eu me divirto. Confesso pra vocês que é satisfatório demais. E eu gostei bastante da seladora, sabe? E fora que fica uma graça. Tudo bem organizadinho, bem prensado, sobra espaço, economiza espaço no congelador. Então, tô gostando bastante de usar a seladora, gente. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Eu não quero dar agora o meu feedback sobre a marca e tal. Até porque eu não tô patrocinada, né? Mentira, gente. Eu não vou falar sobre a marca pra vocês agora, porque eu quero usar mais um pouco pra ver se não vai dar problema. Pra ver exatamente como ela funciona. Aí quando eu sentir tranquilidade assim pra falar, aí eu venho aqui e falo pra vocês a marca. E falo sobre a marca e recomendo, tá bom? Agora, como eu já sei que vocês vão me perguntar sobre essa máquina de fazer waffles que eu usei hoje, eu já vou falando também mas eu vou deixar um link aqui que eu sei que tem na Shopee, do mesmo modelo da mesma marca, tá bom? A máquina, gente, olha, vou falar pra vocês, meu único arrependimento foi não ter comprado antes. E vocês sabem que eu não tenho micro-ondas, né? E aí eu consigo usar pra esquentar pão. Sabe aqueles lanches que eu faço congelado? Se você colocar direto lá na máquina, fica perfeito. Fica um misto quente assim perfeito, sabe? Serve pra fazer várias receitas. Então, é um investimento muito bom, viu? Eu gostei bastante. Vou deixar o link aqui pra vocês comprarem, tá? Pra você que ainda não conhece, uma outra forma de você apoiar o canal... Aqui embaixo no vídeo você vai ver que tem 3 pontinhos aí. Se você clicar ali, você tem a chance de estar apoiando o canal pelo Valeu Demais, tá bom? Então é uma forma também de você apoiar aqui o canal, o meu trabalho aqui no YouTube. Se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, vale a pena você conhecer essa forma também de estar apoiando aqui o canal. E o sorteio, gente, ainda tá rolando, tá? Ainda não batemos 10 mil inscritos, mas estamos quase lá, estamos chegando. Dá uma verificada aí se você já se inscreveu no canal, porque às vezes você acha que se inscreveu e não tá inscrito, né? Eu sei que tem gente que assiste vários vídeos e ainda não é inscrito no canal, então não se esquece de se inscrever no canal. Estamos quase batendo a meta aí de 10 mil inscritos. E assim que a gente bater a meta, vai rolar o sorteio, tá, gente? Eu não esqueci. Eu tô só esperando a gente bater a meta mesmo pra fazer esse sorteio. Lembrando também que o sorteio vai ser feito pela plataforma do YouTube. Então, pode comentar à vontade, porque quanto mais comentários, mais a chance de você ganhar. Então, esse foi o vídeo. Eu vou até sentar aqui, porque confesso que eu cansei, porque eu ainda lavei aquele tanto de louça lá conversando com vocês. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero ter ajudado. Espero que essas dicas, né, facilite a vida de vocês de alguma forma. Vai me falando aqui... nos comentários, tá bom? Sempre que eu tiver uma receita que você replicar em casa, conta aqui pra mim, eu gosto de saber. Não se esquece de deixar um like, deixar um comentário e também compartilhar com quem você acha que ia gostar de saber dessas dicas, dessa organização e das receitas também. Então esse foi o vídeo, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.